Presidente da Casan, Valmor de Luca. A Casan ficou 30 anos na cidade e não fez esgoto. O que mudou de lá para cá? Sobretudo mudou a direção da Casan. 6 anos nós estamos na direção da Casan, é outra empresa. Não é mais aquela Casan velhaca, aquela Casan, inclusive, que não cumpriu seus compromissos. Não existe mais. Nós, nesses 6 anos, criamos uma nova Casan que é uma empresa, inclusive, lucrativa. A empresa que dava prejuízos sistemáticos passou a dar lucro. E os lucros, naturalmente, não é para estar distribuindo entre acionistas, é para transformar em obras em favor da população. É isso que mudou. Sendo uma empresa lucrativa, você tem acesso a créditos bancários. A Casan acabou de assinar um contrato com o BNDES de financiamento de 150 milhões de reais. Nós estamos dentro de uma proposta da Caixa Econômica de mais 200 milhões de reais. E temos aí um programa com os japoneses, que eu acredito que será esse ano, que é mais 400 milhões de reais. Portanto, é esse dinheiro que nós vamos fazer nesse amplo programa, que é o compromisso de Luiz Henrique, de fazer o que nós chamamos aí, como queira chamar, a nossa onda limpa, ou mais ainda, a bandeira azul em toda a costa catarinense. Qual será o investimento da Casan em Garopaba, caso a Câmara aprove o convênio? Nós temos que ver primeiro a concepção do projeto, a qual é a área que ele vai atender. Eu acho que o projeto daqui teria que ser feito em etapas, né? Nós temos o centro, que é a situação mais problemática, que tem mais gente e, naturalmente, há mais volume de esgoto, e, ao mesmo tempo, o centro fica mais fácil economicamente. Por quê? Você precisa de menos rede para atender mais gente. Então, tem esses custos que estão levados em consideração. Eu acredito que o investimento aqui, se nós pensarmos numa primeira etapa em torno aí de 20 mil pessoas, nós já poderíamos pensar em 30 milhões de reais. Então, em torno de 1.500 reais, no mínimo, por pessoa a ser atendida. Quais as maiores dificuldades que os técnicos estão se deparando, que já chegou ao seu conhecimento, que hoje foram expostos aqui na audiência pública? Naturalmente que um projeto de uma cidade do Bosque de Garopaba, que é uma cidade, inclusive, turística, tem algumas características que precisam, inclusive, ser levadas em alta consideração para que a gente não transforme o esgoto num problema. Tá? Nós não podemos repetir aqui o erro que foi feito no passado em Florianópolis, né? Que instalaram um verdadeiro pinicão na entrada da cidade, uma cidade turística, que é ali na ponte. Eu acho que não deve fazer isso. Nós vamos tomar cuidado de fazer uma estação aqui dentro com a tecnologia mais moderna que tem, inclusive que não exala odor nenhum. Se os gases que foram produzidos serão recolhidos, transformados em energia, no primeiro momento talvez queimados e depois usando como crédito de carbono, produzir energia. Essa é uma questão, inclusive, que naturalmente os técnicos é que vão definir e avaliar. Nós damos uma linha. Esta linha ela é traçada em função de que nós estamos ouvindo a comunidade. As reuniões como hoje têm essa finalidade. Na verdade, a gestão compartilhada que nós estamos propondo a ser feita a partir de março, que nesse momento a Casan está aqui apenas como uma operadora, temporariamente, por 90 dias. Nós temos preocupações outras, também é com a água futura de Garopaba. Hoje está mais ou menos servido, algumas regiões mal ainda, né? Em alguns momentos também com dificuldade. O Réveillon aí, se cair um pouquinho mais de gente ali, já falta água. Então, essas coisas nós temos que ter um cuidado para o futuro. Para isso a Casan é mais fácil. Ela tem um grande sistema que ela tem aqui no município de Mituba, aí no Rio Duna. Mas eu diria de que o que nós devemos definir nisso aí será sobretudo um contrato de gestão entre o governo do estado e a prefeitura. E que, se não for cumprido, tem também um cronograma de acordo com a nova lei, e se não for cumprido, rompe-se. Não pode romper a qualquer momento, e inclusive aí não terá indenização nenhuma daquilo que for investido a partir desse momento, da assinatura do contrato. E se a Casan não vier a cumprir, a prefeitura rompe e ela mesmo toca e fica com aquele problema. Atualmente não, você vê que atualmente a Casan tem com a municipalidade de Mituba, de Garopaba, 2 problemas. Primeiro, a água que o prefeito pegou da Casan, vendeu, cobrou e não pagou a Casan. Isso vai ter que pagar, já há decisões, inclusive até judiciais nesse sentido. Bem, é uma administração nova, ela não é culpada disso que foi feito aí, da apropriação indébita que foi no passado. Nós estamos até dispostos a negociar com a prefeitura, facilitar a prefeitura. No nosso programa, inclusive, tem uma parte do que é arrecadado no município, fica no município. Então vai para o Fundo Municipal de Saneamento. Dentro daquilo que for para o fundo, nós podemos, inclusive, acertar o pagamento
dessa dívida que tem aí, que são 600, 700 mil cruzeiros, tem um depósito aí de 200 e pouco. Eu acho que daria para acertar isso tranquilamente. E o outro problema é fazer o esgoto aqui dentro numa etapa e dizer, olha, em 3 anos vai ter isso, em 4 anos vai ter aquilo, em 5 anos. O cronograma terá que ser decidido ao longo do espaço em que houver o convênio estiver vigorando. O senhor se manifestou contrário, ou pelo menos foi a sugestão que teve menos apoio de sua parte, foi a construção, entre as alternativas, a construção de um emissário submarino como solução para a emissão de efluentes desse tratamento de esgoto. Mas também há problemas ambientais. Onde colocar esse esgoto? Onde colocar, não o esgoto propriamente, mas os efluentes desse esgoto? O mar é o melhor biodigestor. Repito, se eu pudesse, eu colocaria todos os esgotos no mar, se eu tivesse uma corrente próxima à costa. Tá? Nós vamos adotar esse modelo no ingleses. Tá? Agora lá em inglês. Temos esse modelo na laguna. Eu temo, pelo que eu conheço, pelo que eu ouvi, que a corrente aqui de Imbituba passa muito distante. Que a corrente passa em Garopaba e Imbituba muito distante. Imbituba diz que até ela passa mais perto e Garopaba mais distante. Isso encarece muito essa solução. Então, qual a distância mais ou menos? Olha, lá em inglês nós vamos gastar 4 milhões para 2 quilômetros. Quer dizer, e parece-me que quanto mais longe for, o preço por metro aumenta, dependendo do que disseram os técnicos. Então eu estou muito temeroso em ter que adotar uma solução, que é a que eu mais gosto, confesso. A Europa usa isso, é uma beleza, não está problema. Em Laguna não tem problema nenhum. Eu tenho problema em outras estações, mas não tem na Laguna até agora. Então, a minha experiência na Casan me recomenda usar o emissário, mas o conhecimento que eu tenho empírico, não há um estudo ainda feito da corrente, não parece que não é a solução para Garopaba. Então eu acho que a melhor solução é uma que eu vi inclusive lá em Petrópolis, uma estação compacta, que não tem odor, não tem cheiro nenhum, e é o que nós precisamos pensar para Garopaba, que é uma cidade tão bonita, uma cidade tão querida, uma beleza tão empolgante. Nós não podemos botar aqui um instrumento que vá exalar odores, quer dizer, uma fedentina. Não dá. Temos que resolver o problema e não criar o problema. A Lagoa da Garopaba está entre as alternativas de local de emissão dos efluentes. Aí é uma boa alternativa, sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o pessoal tem receio e tal. É um volume de água bem grande, o volume de efluente que vai receber na proporção da lagoa é muito pequeno, ela pode comportar isso perfeitamente. Eu não vejo problema nenhum, não. Nós vamos analisar e depende, inclusive, da tecnologia usada na estação e qual é exatamente o teor de... É uma expressão aí técnica, TBI, DBO. Teor de DBO que vai sair no efluente. Naturalmente que tem que ser um efluente que tenha DBO bastante baixo, para poder... Então, o tratamento, ele tem que ser uma tecnologia das avançadas que nós temos hoje em disponibilidade. Então, Garopaba está sendo pensado, então, enquanto um destino turístico importante. Essa é a questão. Se não fosse assim, eu não estava aqui em Garopaba, nenhum governador me pedindo para resolver o problema de Garopaba. Nós temos cidades muito maiores de Garopaba e nós não estamos pensando em esgoto ainda. Vou te falar agora, no Oeste Catarinense só tem esgoto de Chapecó. E não é a preocupação maior. Então, aqui como vai ser todo o litoral. Tá? E Garopaba, não há dúvida nenhuma que é uma das praias mais importantes do estado, e eu diria que inclusive é aquela que tem talvez mais futuro com a duplicação da BR-101. Vai explodir isso aqui, nós não podemos fazer com que essa explosão aconteça sem que a gente tenha essa infraestrutura necessária, fundamental, que é o sistema de esgoto. Muito obrigado pela sua participação no Repórter 1380 da Rádio Frequência. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que nós vamos ter outras vezes aqui em Imbituba, até mesmo, para conversar com a população de Garopaba. Eu falei em Imbituba porque eu estou indo essa semana em Imbituba, lá nós já estamos fazendo. Agora temos um projeto maior para Imbituba também, sobretudo um projeto que abrange aqui, que também interessa a Garopaba de uma certa forma, porque na divisa ali na Ibiraquera. Mas aqui na Garopaba, realmente, eu acho que temos que voltar mais vezes para que esse diálogo
entre Kazan e municipalidade. Municipalidade, Kazan, com a população, vem acontecer mais vezes.